Bora então para mais uma parte do vídeo aqui dos pets, tá? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Esse vídeo é continuação, né, do projeto dos dois pets que eu estou produzindo, né? Esses dois pets, eles são para minha residência, né, para decorar a sala, tá, da minha casa. E eles simbolicamente, né, representam aí o Shih Tzu, que é um cachorro que eu já tive, e o Bulldog que eu ainda tenho, tá? Então, se você tá pegando o vídeo, né, pela metade, volta lá no vídeo, no primeiro vídeo, pra visualizar certinho o passo a passo, tá? Mas vamos lá. Pra fazer a patinha do Shih Tzu, tá? Então, eu vou fazer uma patinha ali levantada, né, que vai ser a patinha do Shih Tzu, e da outra, que vai, né, a outra patinha, que vai ser a patinha do Bulldog, eu vou fazer ela conforme a patinha ali que tá no chão do Shih Tzu, tá? Então, vamos lá. Então, essa patinha do Shih Tzu, ela tem ali, né, de 10 a 11 gramas, tá? Não consigo passar pra vocês ali a medida, né, quantos centímetros eu deixei, né, essa patinha, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, é de 10 a 11 gramas, e dentro dessa medida, né, vocês visualizam o que fica melhor, tá? Lembrando que, então, depois eu tirei um pedacinho para ajustar, né, para ficar certinho. Então, esses detalhes, né, é realmente produzindo, fazendo, tá? Então, eu tirei ali a patinha, tá? Como é o Shih Tzu, ele tem ali, né, os pelos, é muito mais fácil do que no Bulldog, que a gente tem que fazer ali os dedinhos, né? Mas é muito gostoso, tá? Tanto do Shih Tzu quanto o do Bulldog. Ai, foi incrível. Está sendo incrível, né? Eu estou gravando esse vídeo, mas ainda não concluí o projeto dos dois pets. Por quê? Porque o meu celular, ele não suporta, né, muita coisa. Então, vídeos demais ele não suporta. Então, para que eu não perca, né, todo esse trabalho já feito, eu vou liberando aos poucos, né, os vídeos. Eu achei que 2 vídeos iriam ser suficientes, né, em 2 partes. Mas não, gente, não será suficiente. Então, irá ter um terceiro vídeo ainda. Então, para vocês terem uma ideia, né, eu coloco, tiro, analiso, vejo se tá legal. Não existe um padrão, né, uma coisa que se você fazer assim vai ser o certo, se você fazer ao contrário vai ser o errado, tá? De forma alguma. Eu aí na patinha, né, pra reforçar, eu coloquei um palitinho, né, e para sustentar essa patinha, tá? Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer essa patinha à parte e depois ela seca, né, quiser enxertar ali, né, colocar ali e depois enxertar a massa, também não tem problema, tá? Mas eu acho que assim é mais prático. Mas você faz conforme lhe for conveniente, tá? É mais uma demonstração para vocês, né? Para quem tem interesse, quer fazer uma peça para si ou de encomenda, né? Já tem aí um passo a passo aqui no YouTube, né? Mostrando, né? De que forma, uma das formas, né? De como você pode fazer, tá? Aí, como a minha massa tá fresca, eu irei colar com cola branca, tá? Se ela tivesse totalmente seca, eu iria colar com cola instantânea, tá? O vídeo tá longo, eu peço paciência pra vocês, irei ficar aqui enchendo linguiça, mas é porque se eu tirar, né, e acelerar mais do que já tá acelerado, eu acho que não é interessante, tá? Mas vamos lá, então, colei, e agora com o pincel Condor ou com o que você tiver, você vai unir, né, vai tirar a emenda ali e fazer os benditos pelos, tá? Bom, pro Shih Tzu, gente, eu acho que ficaria muito mais interessante se fosse realmente você fazer linhas, né? E não ali como eu fiz, como se fosse uma ovelhinha,
né? Até inclusive a parte ali da sobrancelha, ali das taturanas dele, eu achei, né, visualizando agora, né, já nessa parte ali do processo em que eu estou, eu acho que teria ficado muito melhor se eu tivesse realmente feito listras, né, exatamente como eu fiz ali na pelagem dele, né, na base do corpinho, tá? Mas isso não prejudicou a minha peça não, tá? Eu achei que ela ficou super linda. E esse é um processo, né, que você precisa fazer esses pelinhos e demora, tá, gente? Demora bastante, mas fica super lindo. Então, o Shih Tzu, né, as patinhas dele já estão prontas. Hora, né, então, de fazer o Bulldog, tá? E o vídeo, gente, né, esses 3 vídeos aqui, né, em especial dos pet, ele eu vou estar fazendo o Shih Tzu, vou estar depois fazendo o Bulldog, tá? Não tem uma ordem assim, só do Shih Tzu ou só do Bulldog, não, tá? Eu faço a perna do Bulldog, a pata do Bulldog, faço a pata do Shih Tzu. Faço os olhinhos do Bulldog, faço do Shih Tzu, tá? Então, vamos lá. Agora, né, a vez do Bulldog, tá? Vamos fazer as patinhas. E para as patinhas do Bulldog, tá? Vão ser aí 24 gramas, tá? 24 gramas de massa, tá? Então, também não consigo passar a medida para vocês, né? Quantos centímetros tem, mas super no olhômetro, tá, gente? Não existe um padrão, é assim ou é assado. A gente precisa olhar e fazer sentido, certo? Então, eu fiz as marcações da patinha, né? Pra ficar bonito realmente e parecer uma pata, tá? Quanto mais detalhes, melhor. Eu aí estou fazendo as marcações das patinhas com um carimbo, né, da Blue Star, que é um carimbo de letra. Então, eu peguei o O, né, e fiz o círculo maior, e o círculo menor é a parte, né, inversa do carimbo, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, eu passei para vocês que são 24 gramas, né, de massa. E aí, tirei um pedaço. Então, né, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu também faço o seguinte, eu coloco ali o que seria a pata, né? E deito a peça como se ela tivesse, né? O cachorro tivesse em pé, né? De quatro, né? Então, só para eu poder, né? Colocar certinho e fazer realmente sentido aí essas patinhas, tá? Eu resolvi fazer, né? As patinhas ali, uma levantada e a outra, né, encostada no chão, porque se fosse as duas encostadas não teria espaço, né? E aí, depois, gente, eu achei que ficou incrível, né? E aí, as marcações das patinhas, elas são fundamentais, tá? E aí, ali a patinha do Bulldog, a gente precisa também tirar ali, né, e fazer a emenda bem certinha para ficar bem bonito, tá? E aí, feito as patas, né, você pega a água e tira ali as marcações, porque, né, o pincelzinho ali, o Condor, ele também deixa marca, né? Não sei se vocês conseguem compreender o que eu quero dizer, né? Mas o dedo ajuda muito a alisar e tirar as imperfeições. Esse processo é também demorado, tá? É preciso ter calma, paciência. Eu levei, gente, muitos e muitos dias, tá? Pra quem não sabe, eu trabalho fora, então o tempo que eu tenho é os finais de semana, né? Feriado, enfim. Então, nesse tempinho que eu tenho, eu tô trabalhando nas peças, tá? Mas vamos lá. Bulldog, as patinhas dele, né, do Bulldog e do Shih Tzu já estão prontinhas, hora de prosseguir, tá? Então agora a gente vai fazer as taturanas do Shih Tzu, tá? E aí que tá aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, né, que eu poderia ter só feito linhas
né? E não como se fosse uma ovelhinha, tá? Antes vamos colocar um enxertinho ali nos olhinhos para não deixar tão saltados, né, para fora. O Shih Tzu, ele tem um olhinho meio arregaladinho assim, grande, né? Mas não tanto, tá? Um olhinho esbugalhado, né? E aí o pincelzinho Condor sempre, né, à disposição para fazer esse trabalhozinho, tá? Então aí fiz um enxerto dos olhinhos, vou fazer ali as marcações para que, né, fique bacana e prosseguir para as taturanas do Shih Tzu, tá? Então, para as taturanas do Shih Tzu, eu utilizei 2 gramas, né, de 2 a 3 gramas, tá? Gramas de massa. E aí, colei com água, tá, gente? Umedeci ali com água. Dificilmente eu coloco cola no biscuit sobre o biscuit, tá? Somente ali no biscuit com palito que eu coloquei. Mas de resto, água é suficiente, tá? Então, de 2 a 3 gramas de massa. E aí, é contigo, tá? Processinho demorado, mas que no final fica sensacional. Eu tô gravando esse vídeo e as peças estão bem diante dos meus olhos aqui, né? E eu tô admirando isso, gente, que essas peças ainda não estão prontas, né? Falta ali passar um giz pastel, brincar um pouquinho com a tinta, né? O Bulldog que eu tenho, ele é um Bulldog malhado, então ele não é preto, ele não é branco. Ele é uma mistura, né? E aí no terceiro vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu irei fazer, tá? E o Shih Tzu, ele tem só algumas partes marronzinhas, né? Mas nada muito, né, que dificulte a pintura. Ainda, né, eu até olhando agora, né, acho que seria interessante ter feito umas marcações, né, como se fosse as gordurinhas, as dobrinhas do Shih Tzu, tá? Mas, gente, isso tudo é um processo. Esses 2 pets são os 2 primeiros pets que eu faço, tá? Assim, nesse tamanho grande, né? Então, para vocês terem uma ideia. Então, quando eu for fazer um terceiro, quarto, quinto, né? Eu já vou pegando, né, as experiências passadas e melhorando o meu trabalho, né? Às vezes acontece de a gente fazer uma terceira, uma segunda, uma terceira, uma quarta peça e a terceira, segunda, terceira, quarta peça não ficar tão bonita quanto a primeira, né? Mas isso tudo é prática, tá? E também o momento do dia, né? Tem dias que você tá super confortável para modelar, né? E tem outros dias que, né, dificultam um pouquinho mais. Mas vamos lá pro focinho, né, então, do nosso querido Bulldog. Então, na verdade, do nosso querido Shih Tzu, né? Depois a gente vai pro focinho, né, pra outra parte do focinho do Bulldog. Tá? Então, pro focinho do Shih Tzu serão de 8 a 9 gramas, né? De 8, 9, 10 gramas, tá? De massa. E aí, um croquetezinho, tá? E aí você pega ali, né, esteca a agulha e bem no meio, no centro desse croquete, você faz uma divisão, né? Separa ali para ficar um bigodezinho, tá? E aí com água você umedece a peça e coloca, né? Cola aí esse focinho. E aí com a esteca, né, gravata, você faz as linhas, né, pra fingir, né, pra ser aí os pelos do Shih Tzu, tá? Agora, nesse momento, você não consegue visualizar muito bem, mas depois, ai, é tão lindo! Não esqueçam, gente, de fazer uma cavidadezinha ali com um boleador,
tá? Pra depois colocar o nariz. Eu acredito que o nariz eu nem gravei pra vocês, tá? Mas não tem segredo algum. Você pega um pedacinho, né, de massa, boleia e coloca ali na cavidade. Depois você pega uma estequinha, né, pode ser a esteca agulha, e faz as narinas do Cheetos, tá? Então, continuando, né, aí vamos prosseguir, tá? Iremos fazer as orelhinhas, né, aí do Cheetos. Na verdade, eu vou fazer uma aí pra vocês, né, porque a outra eu fiz em off, tá? Então, com um boleador maior que eu tenho, eu faço ali, né, uma cavidade pra não ficar tão grossa essa orelha, tá? E exatamente como vocês estão visualizando aí no vídeo, tá? Então, a orelhinha tem de 18 a 20 gramas de massa, tá? E aí, novamente, com água, né, você cola sobre a peça e faz as benditas e lindas marcações para serem os pelos dos Cheetos, tá? Gente, dá muito trabalho, gasta muita massa, tá? Apesar de ser com papel alumínio, gasta massa, tá? Então, assim, por menos de R$100, tá? No mínimo R$100, tá? Mas essas peças eu com certeza cobraria muito mais do que R$100. Por quê? Porque dá trabalho, né? É muito mais trabalhoso, né? Uma peça grande. Depois eu vou passar para vocês no terceiro vídeo com quantos centímetros ficaram cada petzinho. Então, sempre fazendo aí as marcações dos pelos, tá? Quando a gente faz as marcações, a gente tem que ter essa preocupação de quando, né, a gente toca na peça e deforma, a gente precisa voltar e fazer de volta as marcações, tá? Mas é bem gostoso. Essas peças, né, eu fiz pra decorar a minha casa, né, e com um sentimento extremamente genuíno por eles, né, por esses pets. Eu fiz sem a preocupação, né, do prazo, né, mas se fosse aí, no mínimo, tá, gente, no mínimo 20 dias úteis aí pra você. Não sei se você trabalha fora, como é que é, mas é interessante que você coloque um prazo aí, né, de no mínimo 20 dias, tá? Isso também, né, se o tempo estiver úmido, enfim, N situações, né, e possibilidades do que pode atrasar aí o processo, né, da peça, da produção da peça, tá bom? Então, essa parte aí, né, é eu fazendo aí as marcações, tá? Bora então, né, prosseguir com o processo, tá, das peças. Tira aí pra vocês visualizarem bem, ó, tô tirando ali porque ficou um altinho, né, então não quero isso. Eu vou ali, tiro um pouquinho da massa, um pouquinho d'água e deixo, né, o mais perfeito que eu consigo, tá? Então, o Cheetos já tá aí quase pronto, né? Já consigo visualizar um Cheetos, né? Vocês também, se sim, curte esse vídeo, comenta, compartilha, tá? Vai ajudar demais aqui o canal. Se você não é inscrito, né? Se inscreve nesse canal, tem várias aulinhas. O intuito aqui do canal é de pelo menos ter 4 vídeos por mês. E quase que não, né, gente? Mas esse mês de outubro eu irei conseguir postar aí os 4 vídeos, né? Os 4, né? Na última semana do mês de outubro, mas já é alguma coisa, né, gente? O intuito era realmente postar um vídeo por semana. Mas
como eu voltei, né, a trabalhar presencialmente, fica realmente complicado, tá? E o biscuit a gente necessita esperar secar, né, respeitar o processo. Mas vamos lá para o bulldog. Então, para o bulldog, aí o focinho dele vai ter 10 gramas de massa, tá? 10 gramas de massa. E aí você umedece. Para vocês visualizarem, né? Vocês já devem ter visto, existia um outro focinho por baixo, né? Só que aquele focinho ali parecia ser pelo e não as dobrinhas, gordurinhas, né? A babinha ali do bulldog. Por isso que eu coloquei, né, uma outra camadinha ali de massa, né? Mais um focinho, tá? Pra realmente poder fazer aí bem certinho conforme o bulldog, tá? Até se mais tarde eu quiser, eu também posso fazer isso ali, né, na taturana do Shih Tzu. Mas voltando aqui para o nosso bulldog, tá? Então coloquei aí o focinho e agora eu tô alisando, ajeitando, né? E vou passar água também para deixar bem certinho, tá? Bem unido ali junto para depois não ter problema. E para fazer a babinha, né? A baba ali do bulldog, eu irei utilizar a esteca, né? Agulha, tá? E fazer ali várias marcações para fingir e ser a baba, tá? Aí eu tinha pego a esteca gravata, mas ela é muito fina e iria só, né, fazer com que se parecesse com pelo e não realmente as dobras do focinho do bulldog, tá? E é isto aí, tá? Finalizamos o focinho, né, a baba do bulldog. Vamos continuar, né, e prosseguir com o restante aí do processo de modelagem das peças, né, pet. Bom, hora, né, então, de fazer as orelhas, né, do bulldog. Eu já fiz uma em off e irei passar para vocês, né, como eu fiz. Então, para a orelha do bulldog tem de 8 a 10 gramas de massa, tá? É a mesma coisa da orelhinha do Shih Tzu, tá? Só que na orelhinha do Shih Tzu tava ali com de 18 a 20 gramas de massa, né? A do bulldog tem de 8 a 10 gramas de massa, tá? Peguei o boleador, né? Sovei a massa, fiz uma bolinha, uma coxinha, achatei, né? Vim com o boleador, fiz ali a curvatura da orelhinha, fiz ela num sentido, né? Um pouquinho mais assim, na diagonal, né? E cortei ali a parte de baixo para poder encaixar bem certinho na cabeça do bulldog. Lembrando que a orelhinha do bulldog, ela fica ali para trás, né? Meio que no coquinho, no fim do coco do bulldog, né? Eu coloquei um pouquinho mais para frente, mas não perdeu a característica do bulldog realmente, tá? E ele tem a orelhinha em pezinha, né? Então, vamos nos atentar a isto, tá certo? Hora então, gente, de fazer o rabo do Shih Tzu. Tô dizendo pra vocês, eu vou pra um, vou pra outro e vai assim, entendeu? E pra fazer o rabo, né, do nosso Shih Tzu, tá? Tem aí de 8 a 10, 11 gramas de massa, tá? Lembrando que eu vou tirar ali um pedaço, então é aquela história, não tem como eu falar pra vocês essa quantidade exata, até mesmo porque eu não consigo, né, passar pra vocês sobre quanto de papel filme vocês precisam, quanto de massa vocês irão utilizar, né? Então é mais para vocês pegarem a minúcia ali, né? O fato de como eu fiz esse processo,
tá? Mas que vocês precisam adaptar para dentro da realidade de vocês, né? Com as ferramentas que vocês têm, certo? E com a necessidade da peça que você quer produzir, que seu cliente te solicitou. Então, coisinhas que precisam ser levadas em consideração, tá? Então, fiz aí, né? Colei com água, tá? Umedeci, então coloquei. E aí, fui dando batidinhas com a esteca gravata para fazer os pelos, tá? Ajustei, cortei, ajustei e fiz a marcação. E finalizada está o nosso lindo Shih Tzu. Lembrando, né, que necessita ali de algumas partes do Shih Tzu de colocar um pouquinho mais de massa para texturizar e fazer os pelinhos, tá? Só que esse processo eu irei deixar ali pro terceiro vídeo e quando, né, essa peça tiver um pouquinho mais seca. Bora pro Bulldog, então, né? Então, aí, como vocês estão visualizando, já colei ali uma orelha, né, do Bulldog. E estou passando aí para vocês o passo a passo de como eu fiz essa colagem. Não tem segredo, né? É bem como está no vídeo. E você tira o excesso. Se necessitar, você depois coloca, enxerta a massa e alisa, tá? Mas vai fazendo aos poucos para que no final dê tudo certo, tá? Espera a etapa do biscuit, tá? É muito importante e super mesmo, gente. Faz total diferença, né? No final das contas. Então, depois, né? Num terceiro vídeo, vocês já irão ver as peças, né? Com as melhorias, né? Que elas necessitam, tá? Mas a base é essa, tá? A base é exatamente essa aí. Então, eu vou fazer um rabinho, uma colinha ali, né? Pro meu Bulldog, tá? O meu Bulldog, tá, gente? Não é todos Bulldogs, né? Que tem ali o rabinho. Mas o meu, ele tem uma colinha bem pequenininha. Provavelmente a pessoa que cortou o rabinho, né? Não cortou tão certinho. Mas, enfim, tá? E eu, particularmente, eu prefiro colocar um rabinho nos cachorros, porque eu acho que fica muito bonitinho, tá? Mas aí vocês colocam ou não colocam conforme a necessidade, né? Conforme aí o cliente de vocês solicitar, tá? Então, também umedeço com água e tira ali as emendas, né? Com o pincel da Contour, tá? E o dedo, né, gente? A água ali, uma bênção e que não custa nada, né? É um investimento que não é bem um investimento. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o primeiro vídeo, esse segundo vídeo, e eu te aguardo no terceiro vídeo, né? Com a finalização, com as considerações finais, tá? E mostrando um pouquinho melhor dos pets, tá certo? É isto! Curte esse vídeo, comenta, tá? E compartilha aí com o teu amigo artesão, certinho? Próximo vídeo, né? O terceiro vídeo aí, provavelmente já vai estar no canal, pretendo antes, no início do mês de novembro, tá? Já liberar aí pra vocês, certo? Tchau, gente!